Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, nem sei quantos são, sejam muito bem-vindos a Pulmões Versus. Eu vou apresentar a concepção desse projeto para vocês, também vou me apresentar. Aqui quem está falando é a Priscila Merício, eu sou curitibana, moro em Curitiba, vou iniciar em março o mestrado na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O tema da minha dissertação é surrealismo, cinema, loucura, correlacionados à poética do Herberto Helder. Tenho 2 livros publicados, O Mínimo Abismo, pela editora Patois, em 2014. Eu distribuo o PDF dele de maneira gratuita, quem tiver o interesse. E uma versão bilíngue dele está pronta, e em breve também distribuirei essa versão bilíngue de maneira gratuita a quem quiser. Tenho também um segundo livro, que se chama Ardiduras, e foi publicado pela editora 7 Letras no ano passado. Pulmões Versus é um projeto que nasceu de maneira muito espontânea. Posso dizer que foi num afã que esse projeto nasceu. Estive pensando sobre... Hoje existem vários movimentos de mulheres lendo mulheres, a questão da escavação da poesia e também da prosa feminina. E até onde eu sei, não existe, ao menos no Brasil, apesar de terem tantas rádios de literatura, algumas muito boas, até onde me consta, não existe rádio que tenha poemas de mulheres, mulheres lendo mulheres. E eu pensei, por que não? Foi tudo muito rápido. Tive a ideia na quarta-feira, entrei em contato com a Beta, ela aceitou a ideia, e aí eu precisava encontrar outras mulheres muito dispostas a conciliarem o tempo delas para que neste domingo nós pudéssemos colocar a primeira edição no ar. Foi uma correria muito grande, vocês não sabem dos bastidores, porque ficamos quinta, sexta, sábado e hoje trabalhando, mas foi maravilhoso. O objetivo, por enquanto a gente chama de rádio, mas pretendemos que este projeto alcance outros rumos. O objetivo para essa primeira edição foi fazer um pequeno resgate de poetas cânones e também de poetas que, na nossa opinião, deveriam entrar também para a relação dos cânones da literatura. Fizemos uma escavação cuidadosa, são 23 poetas, tem poetas que são prestigiadas, conhecidas e reconhecidas, e outras nem tanto. E aqui estamos na nossa missão de colocar luz a essas poetas. Espero que quem esteja nos ouvindo entre no clima, não precisa nos assistir, é só áudio, não tem nossa imagem no link do YouTube. Feche os olhos e deixe que os poemas peguem vocês pelas mãos e te levem. Fazer esse projeto juntas foi muito emocionante para nós, foi intenso, tivemos momento até, confesso, em que choramos, compartilhando entre nós as impressões sobre a vida das poetas, sobre seus poemas. Também constatamos que existe sim a perseguição de gênero, constatamos mais uma vez, isso ficou muito claro estudando a biografia de algumas mulheres, e queremos até um momento meio espiritual nessa rádio. Também detectamos um problema muito sério de tradução, deixamos aqui como dica aos nossos ouvintes, homens e mulheres interessados na vida acadêmica, ou tradutores de maneira autodidata por morar em outro país, serem estudantes da língua, enfim, que traduzam essas mulheres e muitas outras ao português brasileiro, que é o nosso idioma. Quem fará as leituras dos poemas é a Beta, a Bruna, a Brenda e a Pilar. Agora eu convido cada uma delas, que elas vão falar um pouco uma da outra, para que vocês saibam mais quem está envolvido no projeto. Meninas, convido vocês, podem começar. Meu nome é Bruna,
Eu vou falar sobre a Brenda Sodré. Tem 21 anos, mora em Curitiba, já tem 3 anos. Está cursando bacharelado em artes cênicas pela Universidade Estadual do Paraná. Desenvolve uma pesquisa que tem como propulsor criativo o entendimento do corpo afeminado e feminino como um sistema frequentemente hackeado e invadido, atravessando temáticas e poéticas que envolvem a opressão de gênero, o patriarcado, a violência, a propriedade, o território e o capitalismo. Eu sou a Brenda e eu vou falar um pouco sobre a Beta. A Beta Guedes Cummings é tradutora, intérprete, locutora e leitora faminta, com diversos amantes na literatura, confessa. A poesia, em sua universalidade, é seu verdadeiro amor. A voz poderosa dos poemas femininos é traduzida em copo d'água que a alma bebe, em pão para alimentar os filhos. Então, a Bruna falou da Brenda, a Brenda falou da Beta. Convidamos a Beta agora para falar um pouquinho sobre a Pilar para nós. Beta, por favor. Olá, pessoal, aqui é a Beta. Vou falar da Pilar Bu, que tem um currículo extenso e muito interessante. Pilar Bu é vampira, é leoa, sereia e mãe felina de 4 gatos. A Pilar é poeta e mestranda em literatura pela Universidade Federal de Goiás e é publicada em diversas revistas eletrônicas. A Pilar é também uma das mediadoras do projeto Leia Mulheres Goiânia e é uma das organizadoras do festival literário Eu Sou Poeta. A Pilar é integrante da equipe do projeto Excêntrica. Seu primeiro livro de poemas, intitulado Ultraviolenta, será lançado em breve pela editora Cotter. Boa noite, pessoal. Eu sou a Pilar Bu e vou falar um pouquinho da Bruna. Bruna Siena tem 24 anos. Entre Maringá e Curitiba, estuda teatro e inglês. Publicou a obra intitulada Marduk pela Kadosh Publicações em 2016. É responsável pelo projeto Malditas. Essa foi a breve biografia de cada uma de nós. Se alguém tiver com algum problema na transmissão do link, nós pedimos para que o ouvinte refresque a página, atualize. E qualquer dúvida, é só conversar conosco na fanpage, que nós estamos sincronizadas para atender as dúvidas dos nossos ouvintes na medida que der. Bom, nós vamos dar início, então, às leituras das poetas, dos poemas. Nós selecionamos uma breve biografia de cada autora, com informações coletadas de diversas fontes. Os poemas também. Procuramos ser muito cuidadosas na questão da veracidade da autoria e também da veracidade da tradução. Caso algum ouvinte detecte algo que não esteja de acordo, por favor, pedimos que com muito carinho nos avise, para que nós possamos melhorar mais e mais o nosso trabalho de busca e divulgação da poesia das mulheres. Bom, a primeira poeta que será recitada é uma poeta portuguesa chamada Ana Luísa Amaral. Ana Luísa Amaral nasceu em 1956, é tradutora de literatura e cultura inglesa e americana na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Sua obra é vasta e traduzida e editada em vários países. Ana Luísa Amaral tem 61 anos. Convidamos Brenda, que fará a leitura do poema. Navegações doentes. Tenho os sintomas todos. Navegam-me fluidos e o devaneio em barcos de desejo. Os sons de trovoada, mesmo tapando os ouvidos, esclerótica paixão que não domino. Tenho os sintomas todos, e assim me reconheço, acamada, incurável, na parede do fundo, navegantes os barcos. Obrigada, Brenda. Alguns dos nossos ouvintes estão reclamando que não estão conseguindo ouvir. Vamos tentar melhorar o máximo possível para vocês. Por favor, continuem
falando para nós como que está indo, que de repente, como não estamos no estúdio, eu mudo de cômodo e já melhora a conexão, tá bom? Obrigada, então, pela atenção de todos. Brenda, obrigada pela leitura. A próxima poeta também é uma portuguesa, é a Dília Lopes. A Dília Lopes é o pseudônimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Ela nasceu em 1960, em Lisboa, tem 56 anos. É poeta, cronista e tradutora, tendo vasta publicação a partir de 1985. Então, é uma poeta muito atuante. Estão entre seus livros A Bela Acordada, O Peixe na Água e Antologia. Convido Beta a fazer a leitura. Adília Lopes, No More Tears. Quantas vezes me fechei para chorar na casa de banho de minha avó. Lavava os olhos com shampoo e chorava. Chorava por causa do shampoo. Depois acabaram os shampoos, que faziam arder os olhos. No more tears, disse Johnson & Johnson. As mães são filhas das mães. As mães são filhas das filhas. E as filhas são mães das mães. Uma mãe lava a cabeça da outra. E todas têm cabelos de crianças loiras. Para chorar, não podemos usar mais shampoo. E eu gostava de chorar a fio, e chorava. Sem um desgosto, sem uma dor, sem um lenço, sem uma lágrima. Fechada a chave na casa de banho da minha avó, onde além de mim só estava eu, também me fechava no guarda-vestidos. Mas um guarda-vestidos não se pode fechar por dentro. Nunca ninguém viu um vestido chorar. Beta, muito obrigada pela leitura. É você que permanece. Lerá agora um poema da Sofia de Mello Breiner Andressen. É uma poeta portuguesa, nascida em 1919, faleceu aos 84 anos em 2004. Sofia é muito celebrada em Portugal, considerada um cânone da literatura lá em Portugal, uma poeta sensível, muito ativa politicamente e também literariamente. Beta, por favor, leia o poema para nós. Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo. Mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e nos separa. Obrigada, Beta. Continuamos nas poetas portuguesas. A próxima poeta a ser lida é a Fiamma Hasse Paz Brandão. Não sei se é Hasse ou Hasse, porque começa com H, então estou lendo da maneira brasileira. A Fiamma nasceu em Lisboa no dia 15 de agosto de 1938. Foi escritora, poeta, dramaturga, ensaísta e tradutora. Teve grande prestígio viva, o que é muito bom. Faleceu em 2007, aos 68 anos. Foi muito premiada, traduzida. Brenda, por favor. Poema para a padeira que estava a fazer pão enquanto se travava a batalha de Aljubarrota. Está sobre a mesa e repousa o pão, como uma arma de amor em repouso. As armas guardam no campo todo o campo, já os mortos não aguardam e repousam. Dentro de casa ela aguarda. Abrir o forno, ela em mão que prepara o amor. Pelos campos todos armas não repousam, mas os mortos ter amor. Sobre a mesa põe as mãos, pôs o pão, fora de casa o rumor sem repouso. Ela agora abre o fogo para o pão, em repouso ela ouve os mortos lá de fora. Lá de fora entram armas os homens, as mãos dela não repousam, acolhem. Sobre a mesa pôs o pão, arma de paz. Contra as armas da batalha, arma de mão. Contra a batalha das armas não repousa. Caem contra a mesa os mortos, contra o forno. Outra paz não defende ela, que é a do pão. Defende a paz, que é da casa e das mãos. Brenda, obrigada. A Brenda também fará a leitura da próxima poeta,
também portuguesa, e aí encerramos com as poetas de Portugal. Ela lerá Flor Bela Espanca, batizada Flor Bela Lobo, nasceu em 8 de dezembro de 1894, em Vila Viçosa, Portugal. Apesar de ter vivido apenas 36 anos, sua vida foi plena, mas tumultuosa. A autora soube transformar sofrimento e inquietude em poesia da mais alta qualidade, repleta de erotização, feminilidade e panteísmo. Sua temática lhe é inerente: solidão, tristeza, saudade, sedução, desejo e morte. Em 2012, a rede de TV portuguesa RTP produziu e exibiu a minissérie Perdidamente Flor Bela, que em seguida foi adaptada para o cinema com o nome de Flor Bela. Flor Bela tem uma poesia rimada, agrada a uns, desagrada a outros, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma grande poeta, que dentro do seu estilo e forma conquistou muitos leitores. Brenda, por favor. A tua voz na primavera. Manto de seda azul, o céu reflete. Quanta alegria na minha alma vai. Tem os meus lábios úmidos, tomai a flor e o mel que a vida nos promete. Sinfonia de luz meu corpo não repete, o ritmo e a cor do mesmo beijo. Olhai, igual o sol que sempre as ondas cai, sem que a visão dos poentes se complete. Meus pequeninos seios cor-de-rosa, se os roça ou prende a tua mão nervosa, tem a firmeza elástica dos gamos. Para os teus beijos, sensual flori. E amendoeira em flor, só ofereço os ramos, só me exalto e sou linda para ti. Muito obrigada, Brenda, pela leitura. Agora nós leremos a poeta argentina que foi selecionada, Alejandra Pizarnik. Alejandra tinha 36 anos quando morreu, tirou a própria vida após folga de um final de semana no hospital psiquiátrico em que estava internada. Não gostamos de rotular as poetas como suicidas, como loucas, como problemáticas, mas nós sabemos sim que entre os artistas, entre os escritores e entre os poetas, muitos sofrem problemas desse tipo. E eu acredito que na história da Alejandra Pizarnik, tudo se tornou mais pesado por ela ser mulher. Infelizmente, como não fugindo à regra, precisou morrer para que começasse a ser realmente lida. Alejandra Pizarnik é de Buenos Aires. Convido Beta para que faça a leitura. Festa. Tinha estendido minha orfandade sobre a mesa como um mapa. Desenhei o itinerário até meu lugar ao vento. Os que chegam não me encontram. Os que espero não existem. E tinha bebido licores furiosos para transmutar os rostos num anjo em copos vazios. Beta, muito obrigada. Eu estava tentando resolver o problema técnico que algumas pessoas estão relatando. Espero que agora melhore. As próximas poetas a serem lidas serão as poetas brasileiras. Estão na maioria na nossa seleção de hoje. A próxima poeta a ser lida é a Francisca Júlia. Nasceu em 31 de agosto de 1871, na região de São Paulo. Francisca Júlia foi considerada uma das iniciadoras do movimento feminista, das escritoras brasileiras. Mas a Pilar vai falar um pouquinho sobre isso depois para vocês. Chamo Bruna, então, para que faça a leitura do poema de Francisca Júlia. Bruna, por favor. De volta. Mais encanto que a populosa cidade, dentre tantas que viu, a sua aldeia encerra, uma nesga de gleba e socalcos de serra, sob um céu sempre azul, de ampla serenidade. Por tudo, o olhar derrama ungido de saudade, e evocando o passado, os tristes olhos cerra. Neste instante feliz, nada há mais que lhe agrade, que sentir-se entre os seus, em sua própria terra. Chega,
O primeiro amigo a quem a mão aperta, quase a meiga pressão se esquiva, indiferente, e de outras efusões, mais vivas e liberta. Nessa mão que recua, outras frias, pressente, antes exílio e dor, pão duro e vida incerta, que o desprezo arrostar da sua própria gente. Muito obrigada, Bruna. A próxima poeta que será lida pela Pilar, que daí vai aproveitar e dar uma explicaçãozinha para os ouvintes, é a Gilca Machado. A Gilca nasceu no Rio em 1893 e faleceu lá em 1980, com 87 anos. É considerada a mais expoente escritora do simbolismo brasileiro. Seus versos pungentes e marcantes escandalizaram a sociedade por trazerem temas eróticos e de emancipação feminina. Gilca era uma mulher à frente do seu tempo. Autora de livros como Mulher Nua e Carne e Alma, terá uma breve obra completa lançada já pelo selo Demônio Negro de São Paulo. Então fiquem atentos que em breve tem obra completa da Gilca Machado chegando por aí. Morreu também no Rio de Janeiro. Convido, então, a Pilar para que leia o poema da... Felina, minha animada boa de veludo, minha serpente de frouxel estranha, com que interesse as volições te estudo, com que amor minha vista te acompanha. Tens muito de mulher nesse teu mundo, lírico, ideal, que a vida te emaranha, pois meu ser interior vejo desnudo. Se te investigo, a mansuetude assanha. Expões a um tempo langoroso e arisca. Sutilezas, a mão que te acarinha. Garras, a mão que a te magoar se arrisca. Guardas, ó tato corporificado, a alta ternura e a cólera daninha do meu amor que exige ser amado. Muito obrigada. Pilar, devido à sua linha de pesquisa do mestrado e também interesses pessoais, eu acho que você tinha uma curiosidade, mesmo que pequena, sobre a Francisca Júlia e a Gilca Machado. Se você puder compartilhar com os ouvintes, nós seríamos muito gratos. Claro, Priscila. Bom, nas minhas pesquisas, nas minhas escavações, eu percebi que Francisca Júlia e Gilca Machado são duas pioneiras no empoderamento feminino. Numa época, é claro, que a gente não falava de feminismo como fala hoje. Elas já ousavam colocar nos versos o poder da mulher, a necessidade de tocar o corpo feminino, o erotismo e as demandas que abordam a todas nós. Mas seguimos na nossa luta pessoal e também coletiva. Pilar, muito obrigada pelo breve esclarecimento. Nós agora chamo para ler a Bruna. Ela vai ler a Helena Collodi, que é uma poeta aqui de Curitiba, muito querida por nós aqui da cidade. A Helena Collodi foi quem apresentou o Haikai para o Paulo Leminski, para Alice Ruiz. Alice Ruiz permanece fazendo Haikai. Também uma poeta que mora em São Paulo, mas muito celebrada aqui em Curitiba e no restante do país. A Helena Collodi, ela trabalhou como professora, se eu não me engano também foi diretora, mas não tenho certeza, então não vou afirmar. No Colégio Estadual do Paraná, todos os livros dela, até onde eu sei, foram publicados de maneira independente. Ela mesma custeou suas próprias publicações. Helena produziu diversas obras e, dentre uma série de importantes prêmios e homenagens, recebeu em 2003, pela Universidade Federal do Paraná, o título de doutora honoris causa. Algumas pessoas do meio literário renegam, esnobam e até desfazem desses títulos, mas para uma pessoa como Helena Collodi, que dedicou a vida inteira dela à literatura, a escrever, a lecionar, ela é conhecida por sua imensa generosidade, sempre foi muito gentil com seus leitores, com seus colegas escritores.
E aqui em Curitiba, algumas pessoas a chamam de Santa Helena Collodi. Ela morreu aos 91 anos, no dia 15 de fevereiro. Daqui a pouquinho já vai fazer alguns anos de sua morte. Desculpe se eu me delonguei, mas é que eu sou conterrânea da Helena Collodi, então eu acabo sabendo mais coisas sobre ela. Bruna, por favor, agradeço a leitura. Vigília. A noite é profunda, silente e de trevas. Ao lado de teu corpo, imóvel e sereno, estou a contemplar-te, Pai. Por estranhos caminhos, cheios de neblina, ainda minha alma soluçante a clamar por ti. Teus olhos fitam muito longe, um olhar imensamente triste. A chama dos círios dança sem cessar em tuas pupilas mortas, tentando desviar tua mirada de um ponto fixo na eternidade. Círio, recôndito, arde meu coração e se consome. Há longos espinhos aguçados, esgarçando meus nervos sensíveis. Beijo tuas mãos pálidas e tristes, humildes mãos cansadas, agora consteladas por líquidos brilhantes. Por estranhos caminhos cheios de neblina, ainda minha alma soluçante a clamar por ti. Obrigada, Bruna, pela leitura. A próxima poeta é a Bruna também, que vai ler. É uma poeta que dispensa grandes apresentações. Quem está nos ouvindo certamente gosta de poesia e mesmo que esteja querendo conhecer um pouco mais do universo poético feito pelas mulheres, com certeza já ouviu falar da poeta que será lida agora, que é a Hilda Hilst. Inclusive, o Instituto Hilda Hilst, podem procurar no Facebook como Instituto Hilda Hilst, IHH, está fazendo um trabalho belíssimo de resgate, disseminação da obra da Hilda. Bruna, por favor. Alcoólicas 7. Mandíbulas, espáduas, frente e avesso. A vida ressoa o coturno na calçada. Estou mais do que viva, embriagada. Bêbados e loucos é que repensam a carne, o corpo, vastidão e cinzas, conceitos e palavras. Como convém a bêbados gritos, o inarticulado, a garganta candente, defasada. Alguns se ofendem. As caras são paredes, deitam-me. A noite é um infinito que se afasta. Funil, galáxia, líquida e bem-aventurada, sobrevoo. Eu e o casaco roxo, que não tenho, mas que a cada noite recrio sobre a espádua. Muito obrigada, Bruna. Bom, gente, aqui traz, não sei se vocês vão ouvir, eu estou na sala, eu tenho uma cachorrinha muito querida, chamada Pérola, e ela está fazendo as intervenções dela enquanto eu medio as leituras. Agora ela resolveu comer ração aqui do meu lado, só para chamar atenção. Então, se vocês escutarem um barulho de patinha, de unha e um rock, assim, é a Pérola comendo, tá? Peço desculpas a todos, nós somos caseiras, mas também cheias de amor aqui. Bom, a próxima poeta a ser lida, ela exige até uma seriedade, até que eu mude um pouco o meu tom de leitura. Eu vou deixar para falar da história dela depois que seu poema for lido pela Pilar. A próxima poeta é a Aurides Fontella. Pilar, por favor, se puder, leia para nós um poema. Mãos. Com as mãos nuas, lavrar o campo. As mãos se ferindo nos seres, arestas, da subjacente unidade. As mãos desenterrando luzes, fragmentos do anterior espelho. Com as mãos nuas, lavrar o campo. Desnudar a estrela essencial, sem ter piedade do sangue. Pilar, muito obrigada pela leitura. Bom, a Aurides Fontella morreu com 58 anos, em 1998.
A causa da sua morte foi uma insuficiência cardiopulmonar, em decorrência de uma tuberculose que ela pegou quando ela foi internada no manicômio. Se não fosse um médico, em sua benevolência, a Euridice Fontella teria sido enterrada como indigente. Ela foi uma mulher de temperamento muito forte, uma mulher geniosa, que por onde passou acabou criando alguns atritos, mais ou menos uns 50 anos, não sei se eu posso confirmar. Ela foi despejada do seu apartamento por falta de dinheiro, então aí ela passou a morar de favor nos lugares e acabou indo nesse manicômio também para ter onde morar, onde ela pegou essa tuberculose. Ela teve problemas financeiros, crise de depressão, o que me leva a pensar, não só por ela, e outras mulheres com histórias trágicas, não sei se eu já falei isso, se eu estou me repetindo aqui, peço desculpas, mas que para muitas de nós, a literatura é uma forma de sobrevivência, é uma forma da gente se manter. Bom, a próxima poeta a ser lida é igualmente polêmica em sua história de vida, que eu também deixarei para falar depois que o poema for recitado. É a Pagu. Vou convidar a Beta para ler um poema da Pagu para nós. Beta, por favor, prepara os ouvintes para prestarem muita atenção nesse poema, porque ele emocionou muito a gente nos ensaios. Todos emocionaram. Mas esse poema da Pagu é muito representativo. Eu peço para que os ouvintes se preparem. Obrigada, Beta. Natureza morta. Os livros são dorsos de estantes distantes, quebradas. Estou dependurada na parede, feito um quadro. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram um prego em meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein? A ave na parede, mas conservaram os meus olhos. É verdade que eles estão parados, como os meus dedos, na mesma frase. Espicharam-se em coágulos azuis. Que monótono o mar. Os meus pés não dão mais um passo. O meu sangue chorando. As crianças gritando. Os homens morrendo. O tempo andando. As luzes fulgindo, as casas subindo, o dinheiro circulando, o dinheiro caindo. Os namorados passando, passeando, o lixo aumentando. Que monótono o mar. Procurei acender de novo o cigarro. Por que o poeta não morre? Por que o coração engorda? Por que as crianças crescem? Por que este mar idiota não cobre o telhado das casas? Por que existem telhados e avenidas? Por que se escrevem cartas e por que existe jornal? Que monótono o mar. Estou espichada na tela, como um monte de frutas apodrecendo. Se eu ainda tivesse unhas, enterraria meus dedos nesse espaço branco. Vertem meus olhos uma fumaça salgada. Estimar? Estimar não escorre por minhas faces. Estou com tanto frio e não tenho ninguém, nem a presença dos corvos. Obrigada, Beta. Pagu, batizada como Patrícia Heder Galvão, ou Heder, não sei como pronuncia, nasceu em 1910, faleceu em 1962, aos 52 anos. Avançada para os padrões de sua época, tinha cabelos curtos, blusas transparentes, fumava cigarros, falava palavrões. Lembrando que foi mais ou menos em 1925 que ela tinha essa postura. Já aos 15 começou a colaborar com o Brás Jornal, levou o estigma de musa modernista. Em 1931 foi presa política no governo de Getúlio Vargas. Depois ela foi presa novamente em Paris, em 1935, tida como comunista estrangeira. Ao longo da sua vida, foi presa 23 vezes. Em 1952, se ligou ao Teatro de Vanguarda, apresentou uma tradução,
A sua tradução, A Cantora Careca, de Ionesco. Fez outras traduções, enfim, foi uma grande figura, com grande representatividade. Muitas mulheres até hoje se inspiram na Pagu, que continua muito avançada, até para os nossos tempos. A próxima poeta será lida pela Bruna, a Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, faleceu em 1977, aos 62 anos. Morreu pobre e deixada de lado, infelizmente. Moradora da favela do Canindé, zona norte de São Paulo, Carolina Maria de Jesus trabalhava como catadora de papel e de lixo e registrava o cotidiano da comunidade que ela morava nos cadernos que ela encontrava no lixo. Ela era tão pobre que ela não tinha dinheiro para comprar cadernos novos. Ela encontrava folhas brancas e escrevia nelas. Carolina Maria de Jesus teve vários envolvimentos amorosos, teve filhos de pais diferentes, mas nunca quis se casar, porque presenciou muitos casos de violência doméstica. Então ela tomou essa decisão para a vida dela, de não ser prisioneira de um caudilho. É considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Bruna, por favor, incorpora a Carolina Maria de Jesus aí para a gente. Muitas fugiam ao me ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava, para custear meu viver. E no lixo encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito, se eu extinguir, quero renascer. Num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixe esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Obrigada, Bruna. Bom, a próxima poeta que será lida pela Brenda, é a Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo está viva, para nossa alegria, poeta, prosadora, tem 70 anos, nasceu em 1946, também em uma favela, mas na cidade de Belo Horizonte. É hoje considerada uma das maiores expoentes da literatura afro-brasileira. Os seus livros trazem as experiências vividas como mulher, negra e de origem pobre, tendo a memória e a contação de histórias como fontes primordiais, e tangenciam de maneira contundente o racismo. Ganhou o prêmio Jabuti pelo livro Os Olhos d'Água, e o prêmio Faz Diferença com o livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Convido, então, por favor, a Bruna para que faça a leitura. Brenda, só peço para que você atente um pouco, porque eu acho que voltou, você está com o microfone ativado, está fazendo um pouco de ruído aqui para nós. Se você puder ver isso, eu agradeço. Eu leio o poema agora. Oi? É eu que leio o poema agora. Ah, não é a Bruna? Eu li errado então, gente. Peço desculpas aos ouvintes, porque Bruna, Brenda, aqui é o bonde do PB. Pilar, Priscila, Beta, Bruna. Então, Brenda, por favor, me desculpe pelo engano a você e aos ouvintes. Se você puder ler, eu agradeço. Meia lágrima. Não me escorre entre os dedos. Tenho as mãos em concha e no côncavo de minhas palmas meia gota me basta. Das lágrimas em meus olhos secos, basta o meio tom do soluço para dizer o pranto inteiro. Sei ainda ver com um só olho, enquanto o outro o cisco cerceia. E da visão que me resta, vazo o invisível e vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram. Da língua cortada digo tudo, amasso o silêncio, e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito, e encontro a fala anterior, aquela que, emudecida, conservou a voz
e os sentidos nos labirintos da lembrança. Obrigada, Brenda, pela leitura. São poemas tão fortes que a gente fica em silêncio, mas não podemos, temos que seguir no fluxo. A próxima poeta também será lida pela Brenda, é outra queridinha daqui do Brasil, o que é muito bom, falo isso sem ironia, falo isso com alegria, que é a Ana Cristina César. Eu acho que ela também dispensa grandes apresentações e detalhes da sua vida. Ela foi homenageada recentemente, ano passado, na Flip de 2016, e vem ganhando reconhecimento e atenção dos jovens. Embora seja associada à geração mimeógrafo da década de 80, há integrantes do movimento e críticos que negam que sua escrita e seu estilo de vida tivesse a ver com a proposta, né, da geração mimeógrafo. A Brenda vai ler 2 poemas da Ana Cristina. Eu só tenho um adendo para falar, uma coisa interessante. Ela morreu aos 31 anos, como quem conhece sabe, ela se suicidou. O motivo da morte é que ela pulou da sacada do apartamento onde morava com os pais, no Leblon, infelizmente cumprindo uma profecia fúnebre que ela fez para si quando ela era criança. Antes da Ana Cristina César aprender a ler e escrever, ela já desenhava histórias, ela já contava histórias. Inclusive, quem tem o livro Poéticas dela, tem esse desenho lá. Ela desenhou uma história onde a princesa se joga da torre. E ela seguiu esse destino da história. Para nossa tristeza, a Ana Cristina, existe uma incógnita em relação à sua vida, porque quem é responsável pelo seu espólio, pela sua herança literária, muitas informações, cartas que ela trocava, também com Caio Fernando Abreu, não foram liberadas para o público. Então, há muito da vida da Ana Cristina que as pessoas têm curiosidade. É claro, a gente sabe que tem que separar autor e obra, mas a gente sempre quer saber um pouquinho da vida dos autores. Bom, Brenda está convidada, então, a ler 2 poemas da Ana Cristina César. Espero que os ouvintes gostem. É muito claro. Amor bateu para ficar. Nesta varanda descoberta, a anoitecer sobre a cidade em construção, sobre a pequena constrição no teu peito, angústia de felicidade, luzes de automóveis riscando o tempo, canteiros de obras em repouso. Recuo súbito da trama. Eu queria apanhar uma abraçada do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos do espaço nu e cheio. Eu queria ao menos manter descerradas as cortinas na impossibilidade de tangê-las. Queria que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Obrigada, Brenda. A Brenda lendo, ela é maravilhosa, né? Porque a Brenda, ela é atriz, então a gente fica com vontade de ver ela no palco, interpretando assim os poemas que ela lê. Obrigada, Brenda. Bom, nós vamos ler agora 2 norte-americanas. Um dos nossos ouvintes comentou ali no chat do YouTube que não via a hora que fosse lida a Sylvia Plath. Pois bem, chegou a hora da Sylvia. A Sylvia Plath, não por acaso coloquei Ana Cristina e Sylvia Plath depois, porque Ana Cristina era tradutora também, Ana Cristina César, que a Brenda acabou de ler os poemas dela, e muito preocupada com as causas feministas e em traduzir grandes poetas para a nossa língua do português brasileiro. Então ela traduziu a Katharine Mansfield e também a Sylvia Plath. A Sylvia Plath faleceu jovem, com 31 anos. Eu vou evitar entrar em detalhes sobre o suicídio dela, porque, inclusive, existe um estigma na Sylvia Plath, como o mesmo estigma que tentaram colar na Ana Cristina César. A Sylvia, infelizmente, em muitos lugares, é mais conhecida pelo motivo da sua morte do que pela sua obra, que é uma obra, pessoalmente, ela é uma das poetas que eu mais gosto. Então, Bruna está convidada, por favor, a ler o poema
da Sílvia para nós. A chegada da caixa de abelhas. Encomendei esta caixa de madeira, clara, exata, quase um fardo para carregar. Eu diria que é um ataúde de um anão ou de um bebê quadrado. Não fosse o barulho ensurdecedor que dela escapa. Está trancada, é perigosa. Tenho de passar a noite com ela e não consigo me afastar. Não tem janelas, não posso ver o que há dentro. Apenas uma pequena grade e nenhuma saída. Espio pela grade. Está escuro, escuro. Enxame de mãos africanas mínimas, encolhidas para exportação. Negro em negro, escalando com fúria. Como deixá-las sair? É o barulho que mais me apavora. As sílabas ininteligíveis são como uma turba romana. Pequenas, insignificantes como indivíduos, mas, meu Deus, juntas. Escuta este latim furioso. Não sou um César. Simplesmente encomendei uma caixa de maníacos. Podem ser devolvidos, podem morrer, não precisa alimentá-los. Sou a dona. Me pergunto se tem fome. Me perguntam se me esqueceriam. Se eu abrisse as trancas e me afastasse, virasse árvore, alaburnos, colunatas, louras, anáguas de cerejas, poderia imediatamente ignorar-me no meu vestido lunar e véu funerário. Não sou uma fonte de mel. Por que então recorrer a mim? Amanhã serei Deus, o generoso, vou libertá-los. A caixa é apenas temporária. Obrigada, Bruna, pela leitura. O pai da Sylvia Plath, eu não lembro, me fugiu a palavra, apicultor, até se alguma das meninas aqui souber e puder me corrigir, me ajudar, ele criava abelhas, né, vulgarmente falando. E a história da Sílvia é muito marcada porque ela perdeu o seu pai aos 9 anos de idade. É apicultor. Obrigada, Beta. Ela perdeu o pai aos 9 anos de idade e isso marcou muito para ela. Então, muitos dos poemas dela é um retorno, uma tentativa de reconstruir, de refazer o que ficou pendente para ela no passado. A próxima poeta que será lida é a Anne Sexton. Quem vai ler é a Pilar. A Sílvia e a Anne Sexton, elas têm algo que liga elas, que eu não posso dizer se é bom, se é ruim, porque não vivi, né, essa intimidade. Mas a Sílvia foi casada com um homem que depois se relacionou com a Anne Sexton. As duas do signo de Escorpião e as duas deram cabo da própria vida. A coincidência entre elas era este homem. Bom, espero que biografias tirem certas dúvidas que nós, mulheres, temos, até para não cometermos injustiças ou para sermos justiceiras. Desculpa, eu não deveria me posicionar, mas aqui estou eu, sendo leviana no ar. Convido, então, para que a Pilar faça a leitura da Anne Sexton. Depois de Auschwitz. A ira negra como um gancho me atinge. Cada dia, cada nazi fisgava às 8 um bebê e dourava-o para o café da manhã em sua frigideira. E a morte observa com um olhar casual e esgaravata a sujeira sob as unhas. O homem é perverso, digo em voz alta. O homem é uma flor que deve ser incinerada, digo em voz alta. O homem é um pássaro cheio de lama, digo em voz alta. E a morte observa com um olhar casual e coça seu ânus. O homem com seus róseos artelhos, com seus miraculosos dedos, não é um templo, mas um casebre, digo em voz alta. Que o homem nunca mais erga sua xícara de chá. Que o homem nunca mais escreva um livro.
Que o homem nunca mais calce seu sapato. Que o homem nunca mais erga os seus olhos na noite macia de julho. Nunca, 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 nunca digo essas coisas em voz alta. Imploro ao Senhor que não ouça. Obrigada, Pilar. A gente acabou de levar 2 tiros da Silvia e da Anne Sexton, mas a gente segue na leitura. Bom, agora a próxima poeta a ser lida é a única inglesa da nossa lista, é a Emily Brontë. Eu faço a pronúncia brasileira, reitero, né, que é melhor. A Emily Brontë foi romancista e poeta, nascida em 1818 no Reino Unido. O livro famoso dela é O Morro dos Ventos Uivantes. E enquanto esteve viva, somente 21 poemas de sua autoria foram publicados, que é uma pena para nós. Sabe-se lá quanto do seu arquivo pessoal ficou perdido com o tempo. Faleceu aos 30 anos, em 1848. Mas, levando em conta a época que ela nasceu, que é 1818, acho até que para a expectativa de vida ela viveu bem. Diferente, por exemplo, das nossas poetas que com 30 anos, na década de 70, 80, faleceram. Bom, convido a Brenda, então, para fazer a leitura de um poema da Emily Brontë. A Prisioneira. Saibam ainda, meus tiranos, eu não estou condenada a vestir ano após ano a melancolia, o desespero, a desolação. A esperança vem a mim cada noite e oferece vida curta, liberdade eterna. Vem com os ventos do oeste, com os ares errantes do anoitecer, com esse claro crepúsculo de céu que traz as estrelas mais densas. Ventos tomam um tom pensativo e estrelas um lume tenro. E sobem. E mudam visões que me matam de desejo, desejo de nada conhecido nos meus anos mais maduros, quando a alegria enlouquecia de pavor, contava as futuras lágrimas, quando, estando o céu do meu espírito cheio de flashes de calor, eu não sabia de onde eles vinham, se do sol ou se da trovoada. Mas primeiro, um silêncio de paz, uma calma sem som desce. A luta da angústia acaba, a impaciência feroz. Música muda acalma meu peito. Harmonia indescritível, que nunca poderia sonhar, até que a terra se perdesse para mim. Então, amanhece o invisível, o oculto revela sua verdade. Meu senso externo foi-se, minha interna essência sente. Suas asas são quase livres, seu lar, seu porto achou. Medindo o abismo, inclina-se e ousa dar o salto final. Obrigada, Brenda, pela leitura. A próxima poeta é a única alemã da nossa lista. Eu gosto muito da história dela, porque pesquisando a mini biografia de algumas das poetas, principalmente das próximas, que vão ser as russas, que mexem com a gente, a Else Lasker Schuler é alemão o nome, eu não sei falar alemão, não sei como pronuncia o nome dela em alemão. Então, vou falar como escreve, Else Lasker Schuler. Ela morreu aos 76 anos. Foi uma poeta que nasceu em 1869 e faleceu em 1945. Ela nasceu na Alemanha e faleceu em Jerusalém. Ela foi poeta, dramaturga e judia e alemã. Conhecida por seu estilo de vida boêmio em Berlim, uma das únicas mulheres afiliadas ao movimento expressionista da época. Fugiu da Alemanha nazista e viveu o resto de sua vida em Jerusalém, onde alcançou grande reconhecimento e prestígio,
Hoje, quem vai a Jerusalém, existem nomes de ruas com o nome da Elce. O seu túmulo está no Monte das Oliveiras, com uma placa de homenagem avisando: aqui jaz uma grande poeta. Não sei se está escrito dessa maneira, mas é uma homenagem que está no túmulo dela. E eu fico muito feliz, porque ela encontrou um abrigo em Jerusalém e pôde exercer toda a sua intelectualidade, ter reconhecimento em vida, que é algo muito difícil para um poeta. Então, chamo a Beta para que faça a leitura do poema da Elce para nós. Fim do mundo. Há um lamento no mundo, como se não mais houvesse o bom Deus. E a sombra que cai, cortina de chumbo, pesa mausoléus. Vem, escondamo-nos mais de perto. A vida jaz nos corações como nos féretros. Ei, beijemo-nos até não mais poder. Pulsa uma saudade no mundo, e é disso que temos de morrer. Obrigada, Beta. A próxima poeta a ser lida é a única francesa da nossa lista. Vou falar como falamos no Brasil, até porque meu francês é horroroso. É a Marguerite Duras. A Marguerite nasceu nos arredores de Saigon, na então Indochina Francesa, Vietnã, em 4 de abril de 1914, e faleceu em Paris, em 1996. Morreu aos 81 anos. Foi romancista, novelista, roteirista, poeta, diretora de cinema, dramaturga francesa, sendo considerada uma das principais vozes femininas da literatura do século XX na Europa. Algo que me chamou a atenção é que quando fui pesquisar sobre poemas da Marguerite Duras, as meninas, a gente não encontrou quase nada da obra poética dela. Então, se algum ouvinte conhece algum site que tenha poemas dela em espanhol, pode ser, português de Portugal, eu agradeço que vocês nos indiquem e caímos de novo na discussão de como é importante que hajam traduções. Quem vai ler é a Pilar. Pilar, por favor, está convidada. Ontem à noite, depois da sua partida definitiva, fui para aquela sala de réis do chão que dá para o parque. Fui para ali onde fico sempre no mês de junho, esse mês que inaugura o inverno. Tinha varrido a casa, tinha limpo tudo como se fosse antes do meu funeral. Estava tudo depurado de vida, isento, vazio de sinais. E depois disse para comigo: vou começar a escrever para me curar da mentira de um amor que acaba. As minhas coisas, 4 coisas, estava tudo limpo. O meu corpo, o meu cabelo, a minha roupa. E também aquilo que encerrava o todo. O corpo e a roupa, estes quartos, esta casa, este parque. E depois comecei a escrever. Bom, obrigada, Pilar. A boa notícia é que o Luciano Ramos Mendes, que está nos ouvindo, falou que tem alguns poemas traduzidos da Marguerite Duras, que ele traduziu do francês. Então, em breve, na nossa fanpage, assim que ele passar para mim, nós colocamos na fanpage do Pulmões Versos, para quem tiver curiosidade. Eu havia dito que logo depois da alemã, leríamos as russas, cometi uma leve confusão, nada grave, agora chegamos finalmente nas poetas russas. Serão 2 as poetas russas que serão lidas, a Marina Tsvetaeva e a Anna Akhmatova. As 2 eram amigas, não pessoalmente, elas trocavam correspondências. Bom, eu vou falar um pouquinho da história da Marina Tsvetaeva para vocês, e em seguida a Pilar lê o poema dela. A Marina Tsvetaeva, na versão oficial, consta que ela deu cabo da própria vida. Porém, há rumores de que ela foi morta por agentes da NKVD, Polícia Política de Stalin. Os moradores da cidade em que ela estava evacuada, em virtude da grande guerra patriótica, viram homens saindo de sua casa no dia em que ela foi encontrada morta.
A Marina Tsvetaeva teve uma vida muito trágica. Ela foi esposa de um militar oficial branco, entre aspas, né, que eles eram chamados os oficiais brancos, na Guerra Civil. Opôs-se violentamente à Revolução de Outubro e exaltou em versos o exército branco. Por isso, precisou se exilar em função da Revolução Russa. Seu marido, Sergei, e a sua filha, Ariadna, foram capturados e presos. O marido foi fuzilado e a filha, um tempo depois, foi reabilitada. Ela também teve outros 2 filhos, a Irina e George. Não se tem notícias de George, mas em virtude da Marina Tsvetaeva ter sido evacuada e não ter conseguido voltar para o seu país, que é a Rússia, por causa de perseguições, ela teve que entregar a filhinha dela para o orfanato. E aí a filhinha dela morreu de fome no orfanato. A Revolução Russa, num curso à parte que eu estou fazendo de poesia moderna russa, poesia russa moderna, foi muito cruel, foi muito terrível, e a Marina Tsvetaeva viveu isso, e foi muito triste. Com o tempo, as suas relações com os emigrados brancos foram se deteriorando, chegando ao rompimento total. Então, na verdade, a gente não sabe se ela se matou ou se mataram ela, o que é muito triste. Então, eu vou pedir para a Pilar ler o poema da Marina. Eu peço para que todos se concentrem. É um poema forte, é um poema intenso, assim como o da próxima, que será lida, que também é a Ana Akhmatova. Pilar, por favor. A vida. Não colherás no meu rosto sem ruga a cor violenta correnteza. És caçadora? Eu não sou presa. És a perseguição. Eu sou a fuga. Não colherás viva minha alma. Acossado em pleno tropel, arqueia o pescoço e rasga as veias com os dentes. O corcel árabe. O próximo poema a ser lido é da Ana Akhmatova. Ele vai ser lido pela Beta. A Ana Akhmatova é uma das mais importantes poetas russas. Ela nasceu em 1889, na verdade ela nasceu na Ucrânia. Autora, tradutora, crítica literária, ficou também conhecida pelo seu destino trágico. O seu marido, um poeta Nikolai, gente, não sei pronunciar o sobrenome, me desculpem, foi fuzilado em 1921. O seu segundo marido, que também era escritor, também chamado Nikolai, Punin, ou Punin, não sei como pronuncia, morreu em um acampamento de prisioneiros. Finalmente, o seu filho do primeiro casamento, Lev não sei pronunciar, Sumilov, gente, desculpa, não sei, historiador soviético, ficou preso por mais de 10 anos entre as décadas de 30 e 50. A experiência de mulher e mãe de inimigos do povo, entre aspas, porque teve 2 maridos mortos, o filho preso, se reflete em uma das mais famosas criações dela, que é o Hacking. Em virtude de toda essa história de perseguições políticas, a Ana foi proibida de publicar livros, poemas por muito tempo e foi muito vigiada. Não encontramos a causa da morte dela. Se algum dos nossos ouvintes puder colaborar, nós agradecemos. Convido a Beta, então, para ler um poema bem angustiante, na minha opinião, da Ana Akhmatova. O canto do último encontro. Sentia-me sem forças, gelada, mas meus passos eram leves. Na mão direita tinha a luva da mão esquerda ao partir. Eram realmente tantos degraus? Eu sabia que eram só 3. O outono abraçava os plátanos e murmurava: morre comigo. É o meu destino, que me enganasse e me traísse. Eu respondi: ó, meu amor, eu também, contigo morrerei. Este é o canto do último encontro. Olhei para a casa escura. Só no meu quarto, amarelo e indiferente, ardia o fogo das velas. 21. Segunda-feira. É noite. No escuro, uns contornos de cidade.
algum vagabundo escreveu que na Terra pode haver amor. E por tédio ou preguiça, todos acreditaram e assim vivem. Esperam encontros, temem a Deus e cantam canções de amor. Mas a outros se revela o enigma, e o silêncio repousará sobre eles. Descobri isto por acaso, e desde esse momento sinto-me mal. Ouvi uma voz, falava confiante, murmurando: vem, deixa a Rússia para sempre. Eu limpo o sangue das tuas mãos. Do coração arranco o pejo negro, com outro nome cubro a injúria e a dor da derrota. Tapei os ouvidos com as mãos, para que essas palavras indignas não profanassem o meu espírito aflito. Obrigada, Beta, pela leitura. Nós estamos indo para o final das nossas leituras, temos mais 2 poemas a serem lidos. O próximo vai ser um repeteco para vocês. A Bruna vai ler outro poema da Hilda Ilst. Então, Bruna, por favor, pode... Se a tua vida se estender mais do que a minha, lembra-te, meu ódio amor, das cores que vivíamos quando o tempo do amor nos envolvia, do ouro, do vermelho das carícias, das tintas de um ciúme antigo derramado sobre o meu corpo suspenso de conquistas, do castanho de luz do teu olhar sobre o dorso das aves, daquelas árvores, estrias de um verde cinza que tocávamos e folhas de cor das tempestades contornando o espaço, de dor e afastamento. Tempo turquesa e prata, meu ódio amor, Senhor da minha vida, lembra-te de nós em azul, na luz da caridade. Obrigada, Bruna, pela leitura. Bom, nós vamos para o encerramento agora com a poeta polonesa Wisława Szymborska, muito querida. Eu até arrisco, parece que o nome dela é Wisława Szymborska, acho que é assim. Mas eu não quero só pedante nem nada do gênero. Quem vai ler o poema da Wisława, que é o nosso poema de encerramento, é a Pilar. A Wisława nasceu no dia 2 de julho de 1923, na Polônia, na cidade de Kornik. Em vida, recebeu os prêmios Goethe em 1991, recebeu o Nobel de Literatura em 1996 e o prêmio Nike de Literatura em 2006. Acho que pronuncia Nike como a marca, não sei, gente. Faleceu no dia 1º de fevereiro, na Cracóvia, aos 88 anos. Morreu com quase 90 anos. Tá bom, né? Bom, Pilar, por favor, leia o poema para nós. A vida na hora. A vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão. Não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça, devo adivinhar já em cena. Despreparada para a honra de viver, mal posso manter o ritmo que a peça impõe. Improviso, embora me repugne a improvisação. Tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas. Meu jeito de ser cheira a província. Meus instintos são amadorismo. O pavor do palco me explicando é tanto mais humilhante. As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis. Não dá para retirar as palavras e os reflexos. Inacabada a contagem das estrelas, o caráter como casaco às pressas abotoado, eis os efeitos deploráveis desta urgência. Se eu pudesse ao menos praticar uma quarta-feira antes, ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez, mas já se avizinha a sexta com um roteiro que não conheço. Isso é justo? Pergunto,
com a voz rouca porque nem sequer me foi dado picarrear nos bastidores. É ilusório pensar que esta é só uma prova rápida, feita em acomodações provisórias. Não. De pé, em meio à cena, vejo como é sólida, impressiona a precisão de cada acessório. O palco giratório já opera há muito tempo. Acenderam-se até as mais longínquas nebulosas. Ah, não tenho dúvida de que é uma estreia. E o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que fiz. Obrigada, Pilar. A gente tinha que bater palma, mas a gente não pode, por enquanto. Só uma curiosidade, um dos nossos ouvintes é especialista em literatura russa, também fala polonês, e ele trouxe a informação para eu repassar aos ouvintes que a Anna Akhmatova morreu de infarte aos 65 anos, no dia 5 de março do ano de 1976. Ela foi para um sanatório em Moscou e morreu de insuficiência cardíaca. Ela infartou logo que ela voltou de Oxford. Como eu tinha deixado pendente essa informação, eu estou trazendo ela para vocês. Eu agradeço a todos os ouvintes pelo tempo que vocês tiraram para ouvir poesia. Agradeço aos ouvintes que vão nos ouvir depois, esse link gravado, não agora ao vivo. Agradeço muito às gurias, a todas vocês, Beta, Bruna, Brenda, Pilar. Obrigada por terem topado dessa loucura, essa correria de fazer tudo em 3 dias, de querer tudo para ontem, numa espécie de jam session, como os cantores fazem, os músicos fazem. Vocês foram maravilhosas e sem vocês isso não teria acontecido com certeza. Bom, eu agradeço novamente então e passo a palavra agora para a Beta, que ela tem mais um recadinho e aí a gente encerra. Só para reiterar o que a Priscila já falou, agradeço as meninas que participaram, agradeço a todo mundo no YouTube, desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos, na próxima vamos tentar contornar ou fazer uma transmissão melhor. Obrigada a todo mundo, fiquem de olho na mídia social da Pulmões Versos, a gente vai divulgar o nome dos poemas e qualquer outra informação que vocês quiserem. É isso, até a próxima, pessoal, obrigada.